Pois bem, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro de quarentena para tratarmos de dar alguma continuidade ao tema da propedêutica jurídica. E, tal como eu já havia dito anteriormente a todos, deixa eu ver se eu ajeito melhor para cá. Nosso objetivo nesse momento é chamar a atenção para, primeiro, a dificuldade do conceito adequado e extenso do direito, para cuja apreensão parece que não basta uma vida inteira. Segundo, observarmos na variedade da sua enunciação analógica, portanto, da analogia do termo direito, a hierarquia dos seus diversos sentidos, e com isso irmos progredindo para os aportes necessários também na nossa vida profissional, seja na vida de um juiz, seja na vida de um promotor público, de um advogado, de um notário, de um registrador, de um delegado de polícia, de um professor de direito, para não dizer mesmo, como seria conveniente, na vida de todo o povo, ou seja, uma melhor compreensão do direito como nós veremos a seu tempo, a sua consideração não só como elemento da chamada justiça jurídica, essa que se aplica no dia a dia, mas como um objeto da virtude da justiça. Então, começar a entender que esse objeto da virtude da justiça deve conciliar-se, conjugar-se com os demais objetos, ou para dizer isso de maneira talvez mais clara, com as demais virtudes, tanto sociais principalmente, mas também as de caráter monástico ou individual. Isso quer dizer que o direito não é a única realidade do mundo, ou seja, evitemos esta ideia do egoísmo disciplinar, sobre o qual eu vou referir talvez alguma coisa daqui a pouco, e tratemos de conciliar a ideia da justiça no bojo de outras virtudes, para assim atingirmos a completeza, tanto quanto possível, da natureza humana e também da polis, ou seja, da cidade, da vida política. Eu quero, ao começar esta aula de hoje, antes de indicar o seu tema concreto, que já havíamos avançado na exposição de ontem, agradecer muitíssimo a Noreg do Paraná, o que faço na pessoa da sua presidente, a Tabelian, minha estimada amiga, a doutora Mônica Dalla Vecchia, bem como a junta diretiva desta importante entidade do Estado do Paraná, pelo apoio que concedem a este encontro diário nesse período de quarentena. Não posso também deixar de agradecer, e eu faço de modo muito gratificado, a doutora Thaís Castelo Branco, que foi a grande impulsionadora aqui desta página do Facebook, criada um tanto contra a minha vontade, mas que se revelou um espaço efetivamente interessante para esse contato virtual, que me anima muitíssimo. E agradecer também à doutora Laura Porto pelo empenho que tem mostrado na divulgação dessas aulas, a professora Isabela Bicalho, a doutora Cláudia Rosa, a doutora Bernadette Dionero, e aí vai por aí fora, o doutor Fausto Mota, o doutor Leário Lula, a doutora Fabiana Zampronha Martins, há um número grande de gente. Aqui peço desculpas de não citar a todos nesse momento, mas a que eu devoto a minha melhor gratidão. O Rogério Tobias, também em particular, que tem feito um trabalho de apoio muito importante. Para mim, este retorno é conveniente para que eu tenha a persuasão de que esses nossos encontros efetivamente estão sendo úteis, de algum modo, para aqueles que
que nos dão audiência. Pois muito bem. Hoje vamos continuar a nossa indagação sobre o conceito de direito e a sua distribuição por diferentes formas de saber. Lembremos que essa ideia dos tipos de saber, eu comecei a referi-las aqui nos nossos encontros, há umas 4 reuniões. Procurando mostrar que com o mesmo objeto material, o direito, e sob a mesma perspectiva formal, nós, na medida em que aumentamos ou diminuímos, intensificamos ou abrandamos a luminosidade, no nosso caso, a luz intelectual, que projetamos sobre o objeto é aquilo que está posto à frente do sujeito que conhece, do sujeito cognoscente, conforme nós aumentamos ou diminuímos essa luz, nós temos a possibilidade de encontrar saberes diversos sobre a mesma coisa, por uma mesma perspectiva. E aqui relembro apenas que foi esta figura que eu procurei referir ao tratar do tema da visita de um conjecturado brasileiro ao Museu do Prado, em Madrid, e a sua visão do quadro Las Meninas, de Diego Velázquez. Ora na penumbra, ora com um pouco de luminosidade, e assim vai crescentemente até que ele vê o quadro com todas as luzes possíveis, o que é uma evidente imitação aqui do famoso episódio com que Henri Nouwen foi, enfim, premiado, visitando no Museu de São Petersburgo uma sala em que estava exposto o regresso do filho pródigo de Rembrandt. E, então, ele teve a oportunidade de ver esse quadro, isso é um fato real, com toda a luminosidade possível, desde a luminosidade da manhã até a luz artificial da noite. Pois bem, vimos isso no pensamento de Valério, depois de uma primeira exposição introdutória, vimos isso no pensamento de Francisco Elias Eterrada, de quem já disse ter sido provavelmente o maior filósofo do direito do século XX. Na sua obra inacabada, Tratado de Filosofia do Direito, da qual obra só se editaram 2 livros, 2 tomos. Na sequência, fizemos um interregno para cuidar de uma referência muito interessante de Sebastião Cruz, a ideia do símbolo como algo mais expressivo do que a palavra, para conseguir exprimir aquilo que a palavra por si só não conseguiria revelar em toda a sua grandeza. E por que eu fiz esse intervalo? Para mostrar exatamente que, por mais nós cuidemos da definição linguística, se quisermos, textualística, se quisermos fazê-lo por escrito, não vamos conseguir efetivamente mostrar toda a riqueza semântica do direito, a não ser, como disse Sebastião Cruz, quando recorremos ao símbolo e conseguimos, pelo símbolo, mostrar o fiel da balança, exatamente ao prumo, de tal forma que conseguimos, então, começar a compreender que o direito, na verdade, é um direito, por ser algo extremamente reto, rigorosamente reto. Primeiro ponto, de rectum. E para mais, algo que se projeta verticalmente. Ou seja, o direito não está, sobretudo, considerado em sua horizontalidade, mas deve ser, sobretudo, considerado e estimado, para nós aprendermos o seu conceito, efetivamente, como algo vertical, que se projeta para a eternidade. Se nós não compreendermos isto, se nós dermos de ombro com a ideia de eternidade, com a ideia de transcendência do direito, de escapar dos limites mundanos, para chegar a uma ideia superior que possa traduzir melhor o que é o objeto da justiça, inteiramente justa, da justiça extremamente reta e rigorosa, nós não compreenderemos inteiramente
o direito, e vamos ficar sempre com a ideia de que o direito é uma realização humana extremamente deficiente. Eu me recordo aqui, antes de começar a tratar do tema, que hoje é a ideia dos saberes jurídicos iniciada por Terrada, com a posição crítica, quase sempre concordante, mas com algumas pequenas distinções em Juan Barreto de Guirsolo. Queria mencionar um episódio muito interessante que mostra como atua a justiça humana. O que é a justiça humana? E vale-me aqui de um exemplo muito interessante que está num romance de um autor francês, literato francês, chamado Claude Orcival. E o livro de Orcival se chama Les Compagnons. É a história de uma pobre moça que matou o marido e foi levada a julgamento no tribunal do júri. E lá no tribunal do júri, o advogado se esfalfava em defendê-la, demonizando o marido, dizendo que o marido era insuportável, que ela não poderia ter atitude mais justificada do que matá-lo diante do que ela sofria, padecia com o marido. Em determinado momento, essa pobre moça tomou a palavra e protestou. Disse, olha, vamos falar a verdade, senhor advogado. Não, mas o meu marido era um homem como muitos outros homens são, ou seja, tinha defeitos, tinha seus defeitos, todos nós temos defeitos. Os defeitos eram suportáveis. Eu mesmo, diz ela, eu mesmo tinha defeitos. E aquilo foi somando. Um dia eu estava muito irritado e acabei matando, mas eu sou culpado mesmo disso. Não vamos transformá-la num demônio. Eu fui culpado desse gesto. Mas aquilo é evidente que provocou uma polêmica muito grande. No dia seguinte, a imprensa comentava que ela reconfessa, etc, etc. E coisas que acontecem nos julgamentos humanos, ela foi absolvida no tribunal do júri. Absolvida, ela pediu para que chamassem o capelão da penitenciária, onde ela se encontrava, e se queixou ao capelão. Disse, eu não posso ser absolvido. Eu não quero, não posso, eu preciso pagar o crime que eu fiz, a minha consciência não vai sossegar enquanto eu não pagar. E o capelão diz uma frase notável. Isso depois foi objeto de uma obra também do André Gide, que explora exatamente essa passagem do Claude Orcival. O capelão diz a ela, olha, essa é a justiça humana. Às vezes acerta, às vezes erra. Às vezes erra, às vezes acerta. E nós temos de contentar-nos com ela. Por mais boa vontade que tenha um juiz ou qualquer outro jurista que tenha que praticar o direito, ele às vezes acerta, às vezes erra. E o capelão diz, bom, a sua pena vai ser ter de sobreviver, viver o resto da sua vida, sabendo que não houve a punição humana que você esperava por seu crime. Isso, claro, nos leva a uma outra questão, que vamos deixar apenas aqui aflorada, que é o tema do relacionamento da tríplice pena, das 3 penas. Matéria que foi magistralmente tratada por um grande pensador francês, ela também penalista, filósofo e penalista. Foi um dos autores, juntamente com André Vitti, de um grande tratado de direito penal na França, Roger Merle, que tem um livro sobre esse relacionamento entre la pénitence, penitência, e la peine, e a pena, penitência e a pena, mostrando exatamente o papel das 3 penas, sua conjugação, seu concerto, e daí a extração do seu mecanismo de compensação, um misterioso mecanismo de compensação entre as 3 penas. Mas isso põe à mostra, essa introdução apenas aqui, trata de pôr à mostra a dificuldade que nós temos em compreender, penso que é quase invencível, para não dizer mesmo ser invencível, inteiramente a ideia do justo, inteiramente a ideia da res justa, do direito. Nós vamos prosseguir aqui, então, para o que viemos, né? Com o exame das considerações de Barreto de Guirsolo acerca dos saberes jurídicos, procurando mostrar a variedade dos saberes jurídicos,
suas classes, de acordo com a classificação enterrada e com algumas distinções que ele faz. Doutora Fabiana, muito obrigado que a senhora tenha escrito, porque é o primeiro comentário que ingressa aqui. Desde ontem, por algum motivo que eu desconheço, os comentários não sobem aqui para a transmissão ao vivo, então eu não sei nem mesmo se a gente escutando ou se eu estou falando só para, como se dizia antigamente, falando para o éter. Mas, enfim, esse livrinho magnífico de Vallet, Metodologia Jurídica, é um dos que a esse estudo do Conselho de Direito dedicou João Valério de Gottschalk. Há um outro que eu queria também sugerir a quem queira avançar na matéria. Na verdade, é um grande discurso elaborado por Valério, que naturalmente não o proferiu, senão de maneira resumida, por ocasião da sessão inaugural do curso acadêmico, em 1998, 1999. O discurso é de 16 de novembro de 98, na Real Academia de Jurisprudência e Legislação. E o título é Las definiciones de la palabra derecho y los múltiplos conceptos del mismo. Aí está. Vale muitíssimo. É uma obra de 196 páginas só sobre esse assunto. Bom, vamos, então, ver aqui como faz Vallet. No fundo, o que vamos fazer na aula de hoje, doutora Thais, doutor Zé Roberto, muito boa tarde. No fundo, o que fazemos na aula de hoje é retomar matéria já antes tratada por Terrada, de maneira que nós vamos realizar aqui aquela tarefa da metodologia em espiral. Voltamos um pouco para fixar conceitos e tratamos de aprofundá-los em continuidade. Começa Vallet tratando da ideia do saber comum. Lembra-se que em Terrada nós tínhamos a divisão dos saberes jurídicos em saber comum, depois saber prático, em que ele incluía o saber técnico e o saber prudencial. Aqui ele não dá esse nome. Nós vamos encontrar isso aqui em Vallet. Vallet já separa isso melhor. Saber científico, saber filosófico, e ele aparentemente cria um saber de evidência que é um tanto diverso do saber comum. Em todo caso, a ideia do saber jurídico comum, que vem tratada aqui por Vallet, esqueci também de referir que enterrada a referência ao saber teológico do direito. Mas avançamos aqui. O saber jurídico comum, diz Vallet, é um saber de evidências. E ele vai, aqui me parece bem nessa observação, ao referir a doutrina clássica, de que o saber de evidência, até mesmo no campo jurídico, é o saber que provém da sindélise. Eu já lhes referi isto em outras ocasiões. A sindélise consiste em um hábito da razão. Os autores normalmente classificam as virtudes ou hábitos intelectuais em 5 classes, ou dividem-nos em 5 tipos. O intellectus principiorum, a ciência, a sabedoria, a prudência e a arte. Esses 5. Mas depois tratam também da sindélise, tanto que alguns autores, a esses 5 que eu mencionei, 5 hábitos ou virtudes intelectuais, agregam a sindélise. Por que alguns não agregam? Eu já lhes expliquei isso em outra ocasião. É porque consideram a sindélise como uma expansão ou extensão do intellectus principiorum. Em que consiste o intellectus principiorum? Na apreensão, quer dizer, que se pode chamar aqui de intuitiva, de princípios que, exatamente por serem princípios, são indemonstráveis. E que princípios são esses do intellectus principiorum?
são os princípios da razão teórica, ou da razão especulativa. Basicamente, podemos mencionar aqui, como um exemplo mais evidente, o de que uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, que é o chamado princípio da contradição ou da não contradição, ou princípio da contrariedade ou da contraditoriedade. Enquanto, entretanto, o intellectus principiorum diz respeito à inteligência teórica, ou mais exatamente a razão teórica ou razão especulativa, aquela que espelha a realidade pronta, a sindérese consiste numa inteligência, ou numa intuição, numa captação intuitiva, se quisermos usar a expressão, dos princípios da razão prática. Tanto quanto a razão pode, em suas funções, dividir-se em teórica e prática, igualmente o hábito dos primeiros princípios da razão pode dividir-se em hábitos da razão teórica e hábitos da razão prática. Os hábitos da razão prática são chamados hábitos, o hábito da razão prática é chamado hábito ou virtude da sindérese, ou em latim, sindéresis. Portanto, a sindérese consiste no hábito ou virtude da razão prática, pela qual se apreende os primeiros princípios de agir, e basicamente se consagra num aforismo de todo conhecido, que é o de agir o bem e evitar o mal, que possui uma interessante especificação para o campo do direito. Porque se a sindérese é um hábito cujo princípio principal, princípio fundamental, apreendido, é esse genérico de agir o bem e evitar o mal, ele se especifica no campo do direito pelo fato de que esse primeiro princípio pode aplicar-se individualmente. Ou seja, eu devo agir o bem também em meu favor. Dizem que, nesse momento, a distância, o distanciamento social, para não dizer o isolamento, faz um bem, ao menos em ato, atualmente, contemporaneamente, para quem se isola ou não tem contato social. Estou fazendo um bem para mim. Verdade que há também uma dimensão social nisso, mas estou fazendo um bem para mim. Então, do ponto de vista da sindérese, se ligaria, por essa perspectiva, em algo monástico, individual. Eu não contrair, por exemplo, o mau hábito da gula, ou da falta de sobriedade na bebida, etc., faz, sobretudo, bem para mim. E, pois, isso está no âmbito monástico, no âmbito do próprio indivíduo. Diversamente, há indicações desse mesmo princípio sinderético para relações necessariamente com o outro, ou seja, para o campo da alteridade, que é típico da justiça, é típico do direito. O direito sempre diz respeito a outro. E, portanto, o princípio sinderético pode aí definir-se como agir o bem não qualquer, mas o devido a outrem, e evitar o mal não qualquer, mas o nocivo a outrem. É o mesmo princípio da sindérese, com essa especificação, que só faz acrescentar a alteridade ao tema desse primeiro princípio geral da sindérese. Eu vou fazer, estou vendo que alguns estão começando a escrever aqui, eu agradeço muito. Doutora Thais, já saudei no início da aula, dizendo que a ela devo a criação desta página. Doutor Zé Roberto, que já tenho mencionado, é uma alma de escola e um dos maiores magistrados de São Paulo. Doutor Fausto Mota, eu havia saudado no início da aula também, muito obrigado pela presença. Doutora Mônica, quem eu saudei, porque ela é presidente da Norégia, que nos dá o apoio para a realização dessas exposições. A doutora Fabiana também eu já havia observado aqui a presença. Essa referência aos protocolos de boa conduta social, ela é um pouco inexata, me permito assim dizer com todo respeito, porque envolve também os bons modais do trato, as regras de cortesia, as regras de boas maneiras, que não são jurídicas. Então, escapam um pouco ao campo da juridicidade, né?
embora se refira a outra. Elas são, como eu tenho tratado em outras aulas, ontem mesmo falei sobre a afabilidade na aula dada para o Colégio Notarial, foi de manhã, doutora Fabiana, a senhora não assiste às aulas da manhã, né? Porque ali mostrei que a afabilidade é uma virtude anexa da justiça. É anexa exatamente por falta de débito estrito. Mas, prosseguindo, ao lado desse saber evidente, que, a meu ver, poderia receber uma outra distinção que não faz valer. Para mim, é possível distinguir, de um lado, o saber evidente do saber comum. E em determinados textos, determinados trechos da obra de Tejada, parece-me que é possível assentar essa divisão. O saber comum é o saber que tem todos do campo do direito. De algum modo, esse saber comum está inspirado pelo saber de evidência do direito. Ou seja, qualquer pessoa do povo, ao comprar um café em um bar, ou comprar um litro de leite no supermercado, etc., sabe que tem que pagar. Esse é o saber comum. Não precisa conhecer o Código Penal, saber o que é o delito de furto, ver como é que está descrito o delito de furto, para saber que deve respeitar a propriedade alheia. Eu já, em outras ocasiões, vou aqui repetir, esses exemplos muitas vezes podem repetir-se para que nós fixemos melhor essa ideia. Vi crianças que brincando na casa de vizinhos, etc., saíam com coisas, crianças pequenas, com 3 anos, 4 anos, saíam com brinquedos escondidos sob a roupa. E por que escondidos? Porque sabiam que não estavam fazendo uma coisa certa. É evidente, não sabiam nem escrever, não conheciam o Código Penal, não precisam conhecer o Código Penal. Esse é o saber comum. Claro, dirão, bom, mas se tem esse saber comum é exatamente por uma derivação do saber evidente. É certo isso. Mas é possível distingui-los. E já aí até mesmo levar-nos a um saber de natureza prudencial, que não pode fazer ali, naquele momento, o que está fazendo. Portanto, é possível essa distinção que eu aqui estou querendo fazer entre o saber comum e o saber evidente. O saber evidente é universal, o saber comum também é universal, mas é um saber é aquele saber que nós chamamos de saber profano do direito, muito mesclado de erros, muito mesclado de equívocos. Frequentemente, as pessoas supõem sensatezes que não há em regras jurídicas. Ora porque as regras são insensatas, ora porque as pessoas não têm a completa visão do justo. Essa falha pode ser dos dois lados. Mas isso demonstra a diferença que pode pôr-se e deve pôr-se entre o saber evidente e o saber comum. Porque o saber evidente não comporta erro. Ele é um princípio. Ao passo que o saber comum pode efetivamente equivocar-se. Há um livro muito interessante, quem sabe um dia adiante podemos tratar desse assunto, é um livro realmente extraordinário. Chama-se Fundamentos Metafísicos da Ordem Moral, de Otávio Nicolás de Elísio. Foi um bispo argentino, reitor da Universidade de La Plata. Escreveu um livro vastíssimo. Provável que o Dr. Zé Roberto conheça esse livro. Se não conhece, deve tratar de conhecer o Dr. Zé Roberto. E lá ele trata exatamente dessas questões. Ou seja, enquanto os primeiros princípios são infalíveis e aprendidos por todos, já na descendência desses primeiros princípios, ou seja, nas conclusões até muito próximas desses primeiros princípios, nós já podemos encontrar alguma falha, algum déficit. Embora, como ele expõe ali muito bem, nesta descendência, nessas primeiras conclusões muito próximas, a tendência é que utim pluribus, ou seja, na maior parte das vezes as pessoas não falhem, mas houve períodos em que isso ocorreu, que se falhou. Vou dar um exemplo. O homicídio de inocentes, ou seja, que nós matemos propositadamente um semelhante, é algo que fere manifestamente o primeiro princípio da sindétese. Mas houve períodos na história em que as pessoas desconheceram. Vai chegando aqui o Joaquim, fazer um intervalo comercial. Joaquim, vem aqui. Vem cá, Joaquim. Dá boa tarde aqui. Pode acordar. Olha lá, dá boa tarde para todo mundo.
Olha lá, olha para lá, lá. Aqui, ó. Dá tchau. Olhando pra você. Dá tchau ali. Dá tchau, Joaquim. Muito bem. Joaquim tem sido aqui o bálsamo durante esse período de quarentena. Bom, então voltando aqui. Houve um período da história em que, em algumas regiões, boa parte de certas coisas que eram conclusões imediatas imediatas, quer dizer, sem médio, né? Vinha diretamente do princípio para essas conclusões, começava a se perder. A mesmo São Tomás de Aquino chega a dizer que o Decálogo foi editado para que não se perdessem algumas indicações. Havia o risco de que certos mandamentos, certos preceitos que deveriam ser conhecidos, concluídos imediatamente, por inferência imediata do primeiro princípio da sindélise, podiam perder-se quase sempre como fruto de uma cegueira resultante da depravação, da perversão da natureza moral. Então, entendo que é perfeitamente possível, embora não seja muito comum, que essas conclusões imediatas logo se percam. E por isso é possível distinguir o saber comum do saber evidente, porque no saber comum pode haver efetivamente um equívoco que não ocorre no saber de evidência. Ou seja, as pessoas continuavam a dizer que fazer o bem e evitar o mal era certo, mas achavam que, por exemplo, a prática da eutanásia nos povos primitivos, e agora, modernamente, né, na Holanda, na Itália, etc., acham que isso é um bem. E assim por diante. De modo que é possível haver essa decadência intelectual, uma falha intelectual, que quase sempre, volto a dizer, é resultado de uma depravação moral. Ou seja, a decadência moral leva à cegueira das luzes intelectuais. E por isso, pareceria bem, a meu ver, distinguir de um lado o saber evidente, que não possui erro possível, do saber comum. Depois, fala Valete do saber filosófico do direito, que nós já vimos é o saber de profundidade, de intensidade. E aqui faz ele, então esse é o aspecto melhor da obra de Valete, quando ele se dedica a distinguir no pensamento de Terrada um saber de outro. Ele distingue, olha, o saber comum é evidente e não está sujeito, portanto, a erro. O saber filosófico é raciocinado. Então, o evidente é intuído, apreendido sem discurso. Ao passo que o saber filosófico é objeto de discurso, é saber de raciocínio. O saber comum, diz Valete, se exterioriza sobre casos concretos isolados. Aí está. Exatamente isso. Esse é o saber comum. Eu vejo um caso concreto e digo, é justo, é injusto. Todos nós, hein? Não são só os juristas que avaliam o que é justo e o que é injusto. As populações todas sabem o que é justo e o que não é justo. Pode errar nessa avaliação, mas ela tem a ideia de, sobre casos isolados, fornecer, esse é que é o ponto, fornecer um critério do justo ou injusto. Ao passo que o saber filosófico é costumeiramente sistemático, ou seja, parte de premissas e metodicamente vai atingindo as suas soluções. Adiante, divide Valete com apoio em Terrada o saber da ontologia jurídica, que examina o ser jurídico, o saber da sociologia jurídica, que é a da manifestação, como o direito se manifesta na realidade. Então, aqui já nós temos um tema da sociologia jurídica, que muitas vezes o direito se manifesta na realidade de maneira deficiente, admitindo coisas que não poderia admitir. Por exemplo, o direito à vida é, em princípio, um direito de máxima dignidade. Então, esse é o ser jurídico do direito à vida. Esse é o ser jurídico da vida. No aspecto, pois, a vida é considerada sob o aspecto jurídico, o aspecto do direito.
E a sociologia jurídica pode mostrar-nos que a vida em determinados países não tem valor. Por exemplo, a vida dos nascituros no mundo atual, em que há cerca de 1 milhão de mortos, pelo menos, por ano, vítimas do aborto. Esse número, penso que é até muito conservador. Mencionei aqui de maneira ilustrativa, para se ter a ideia. Um mundo que se horroriza, e parece que com razão, da morte de milhares de pessoas numa endemia como esta, mas que parece vacinado, imunizado a horrorizar-se com a morte de milhões de crianças no seio materno. Esses são aspectos sociológicos. O direito é como ele se manifesta, e não como ele deve ser. Depois, ele integra no campo da filosofia do direito, do saber filosófico do direito, a lógica jurídica, que trata de relacionar as manifestações do direito do ponto de vista semântico, sintático, etc. E a axiologia jurídica, que é exatamente a valoração das realidades jurídicas existentes. Passa depois a versar o tema do saber científico, como a ideia de um conhecimento seguro, universal, metódico e sistemático do direito. E aqui vem essa observação que parece importante de fazer: é um conhecimento de caráter universal. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho feito algumas incursões nesse sentido, nem sempre bem recebidas, é verdade. Mas, enfim, quais são as incursões que tenho feito? Eu tenho dito muitas vezes que boa parte de gente elevadíssima que tinha condição de fazer doutrina na área das notas e dos registros, para não falar de outras áreas, apenas dessas duas áreas, que são a maior parte do nosso público, que em vez de fazer ciência, em vez de buscar conclusões universais acerca do direito, se dedica a examinar textos de lei. Os textos de lei são particulares, nos leva a conhecimento particular. Eu tive uma experiência pessoal muito interessante a respeito. A vida dos velhos tem essa grande vantagem. A gente viveu muita coisa e foi aprendendo, às vezes, apanhando ao longo do tempo. Em 1998, eu fui convidado pelo meu amigo professor Félix Adolfo Lamas, da Universidade Católica de Buenos Aires, a proferir aulas rotineiramente na Faculdade de Direito da mesma Universidade Católica de Buenos Aires, na condição de professor convidado da pós-graduação. Fui lá dar aula para o doutorado. E aí me vi a braços com uma coisa interessante, porque ele me disse: olha, fale do que lhe parecer, aquilo que lhe parecer pertinente falar. Eu me dei conta de que tudo que eu conhecia aqui, na altura eu estava no saudoso Tribunal Nacional Criminal de São Paulo, que tudo que eu conhecia aqui era a aplicação do direito brasileiro, para situações concretas que eu tinha que decidir na condição de juiz. E que, quanto a isso, salvo a peculiaridade, o folclore, o desejo de conhecer por curiosidade alguma coisa ou outra, não tinha o menor interesse para aquele público que estava disposto a estudar ciência ou filosofia do direito penal. E aí eu compreendi perfeitamente que escrever sobre um artigo do Código Penal, sobre uma normazinha escrita lá no Diário Oficial a respeito do Código Penal, não é fazer doutrina científica. É importante? É importante. Tem seu interesse? Tem seu interesse. Mas não é ciência. E não é ciência porque o seu objeto não é universal. Não existe ciência no particular. Então, boa parte do tempo que nós despendemos numa tarefa importante de intelecção de textos normativos. O doutor Zé Roberto Leme Alves de Oliveira, quando tem que dar uma sentença, muitas vezes tem que verificar qual o texto legal, qual o texto normativo que vai aplicar-se ao caso. Então, ele precisa ter a inteligência da norma, isso é a intelecção da norma, ter depois a compreensão, a intelecção do fato, para fazer a interpretação. Interpretar não é o mesmo que inteligir a norma ou inteligir o fato. Interpretar é justamente essa ligação entre fato e norma. Bom, ótimo. Profere sentenças brilhantes, mas isso não é fazer ciência. Ele examinou duas coisas particulares e interpretou-as, ou seja,
relacionou-as. Então, nós precisamos tomar uma certa cautela para não confundir esse conhecimento, que é um conhecimento do particular, com ciência. E boa parte dos livros de que nós nos valemos, infelizmente, incorre nesse equívoco. Quer dizer, não é propriamente que o livro incorra nesse equívoco. Nós que lecionamos nas faculdades muito tempo, é que incorremos no equívoco de considerar esses livros, que são livros de comentários e textos legais, como obras de ciência, quando não são obras de ciência. Caberia a nós a missão, a tarefa, de apanhar essa obra, que serviria, por assim dizer, como um material para que sobre ela se elaborasse a ciência. Uma verdadeira ciência, por exemplo, do direito registral e notarial, duas ciências, aí, se quiser dividi-las, teria de poder ser falada na Rússia, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, Portugal, no Brasil, com o mesmo interesse. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, com o mesmo interesse. Agora, quando eu tive a ocasião de ver isso, quando se vai, por exemplo, a essas reuniões maravilhosas patrocinadas pela Universidade de Coimbra, sob a égide de minha grande amiga e excelente doutrinadora, a professora Mônica Jardim. E lá se vê que alguns dos nossos brasileiros vão lá falar sobre o problema de um artigo da Lei de Registros Públicos brasileira, ou sobre um tema específico do nosso Código Civil, vê-se o seguinte: pode haver interesse, efetivamente, uma matéria de direito comparado, conhecer o que outro país faz, para ver se nós podemos ter essa experiência ou não. Está ótimo, mas isso não é ciência. A matéria não é universal. Então, essa distinção é importante. Longe de mim que se pretenda negar, volto a dizer, a importância desses estudos pontuais sobre normazinhas particulares, que no dia seguinte podem se tornar inúteis bastando uma medida provisória. Longe de mim. O problema é que isso não atinge a necessidade de nós fazermos ciência, de retornarmos à ideia de ciência. Porque boa parte dos nossos juristas estão se tornando praxistas. E a falta de ciência, o que se faz é a recolha de supostos princípios jurídicos. Isso é uma outra forma só de apanhar o direito posto, e em vez de dizer que ali se encontra uma regrazinha, vai também, tão de maneira positiva como escolher essa regrazinha, recolher um princípio e dizer que está fazendo ciência, etc., aquela coisa. Então, essa distinção é importante. Mas volto a dizer que não diminui, e no mínimo que seja, a relevância daqueles que se dedicam a examinar os textos normativos. Não é disso que se trata. O de que se trata aqui é evitar que nisto se diga consumada a ciência e perder os parâmetros de ligações universais, que são, afinal de contas, a descoberta das grandes causas jurídicas, das grandes causas do direito. Saber, ou seja, retomar a ciência como um conhecimento das causas de determinados efeitos. Muito bem. E com isso nós não falamos aqui, porque, Valete, deixa para tratar isto mais adiante, sobre o saber prudencial do direito, que é o tema que nós vamos nos dedicar no nosso próximo encontro, que será, se Deus permitir, na segunda-feira. Segunda-feira, às 15 horas, nós vamos falar, então, do saber prudencial do direito, tentar distinguir entre o saber do direito enquanto arte propriamente dita, o saber técnico ou poético, e o saber do direito enquanto resultado da prudência jurídica. Para isso, temos que ter uma pequena aproximação, um pequeno acercamento sobre o conceito de prudência. E a ideia, que já terão notado no início da aula, é projetar tudo isto como um andaime para que nós, então, adiante consigamos entender que o direito, já não só como elemento da justiça jurídica, dessa que se pratica de acordo com as leis de um país, mas o direito
como elemento da virtude da justiça, que exige a consideração imanente da ação, portanto, interna do agente que pratica a justiça, que o direito, sendo objeto da justiça, tem que consertar-se com os demais objetos das demais outras justiças, para que todas as justiças reunidas possam melhor realizar a natureza humana e a natureza da política. E essa é a tarefa. Ou seja, tentar colocar o direito, situar o direito no conjunto das virtudes que se aguardam de uma natureza humana o mais perfeita possível. Quer dizer, uma natureza humana o mais perfeita possível. Aquela natureza aquele homem, aqueles homens que realizam o melhor da sua natureza racional. Ou seja, que agem de acordo com sua razão e que buscam, por sua razão, sinceramente, moralmente, a consecução da verdade. Muito bem. Com isso, nós encerramos a nossa exposição de hoje. Eu quero, mais uma vez, agradecer, tal fiz no início da nossa exposição, a Noreg Seção do Paraná, por sua presidente e sua junta diretiva, a oportunidade que me concedem essa junta diretiva, a presidente e a Noreg como um todo, de poder estar aqui nesta quarentena, tendo ocasião de sentir-me numa conversa entre amigos, tratando de assuntos sobre os quais, frequentemente, nós não temos ocasião de meditar muito, essa é a verdade. Na correria do cotidiano, nem sempre nós, por assim dizer, falando em espanhol, paramos mente, ou seja, detemos a cabeça, detemos a inteligência para meditar sobre certas situações. Meditar também sobre aquilo que fazemos no campo da nossa atividade jurídica. Então, essa tem sido a ocasião. E eu vou pedir licença também à presidente Mônica Della Vecchia para anunciar aqui que a minha grande satisfação, e que a Noreg do Paraná está me dando a ocasião de publicar uma série de pequenos artigos, pequenos textos, que eu resolvi designar, e aparentemente com o placet da presidência da Noreg paranaense, de claves notariais e registrais. Exatamente, clave porque é como a clave musical, não é? Aparece no pentagrama para dar nomes às notas que seguem. E aquilo é fundamental. Sem as claves, nós não sabemos como chamar as notas. E é, por outro lado, também uma homenagem que presto ao grande romanista que foi Álvaro Dorce, porque durante um tempo, e não muito remoto da minha vida, eu esperava avidamente a chegada da revista Verbo de Madrid, a revista hoje dirigida pelo meu estimado amigo Miguel Ayuso, e da qual revista eu tenho a honra de fazer parte do conselho editorial, porque lá nessa revista se publicavam as claves conceptuais de Álvaro Dorce. O que fazia Álvaro Dorce? Apanhava um termo qualquer da vida, ele tinha uma liberdade ampla, porque eram claves conceituais, ele apanhava, falava do que quisesse. E apanhava um termo e resolvia não só conceituá-lo, mas derivar essa conceituação aqui e ali para outros campos. Você dá um pouco de liberdade à meditação, ao pensamento. E eu penso que, sem ter o conjunto de conhecimentos que tinha o Álvaro Dorce, não é minha pretensão, quanto ao conteúdo, poder equivaler-me ao que ele fez, mas pelo menos no método. Adotar aqui e ali, hora mais, hora menos, porque há certos temas que permitem maiores voos, outros temas que permitem menos, fazer exatamente esse trabalho, nessas claves notariais e registrais. Ou seja, qual é a ideia? Apanhamos uma palavra de uso, um termo, ou simples ou complexo, da terminologia usual nos registros e nas notas, e vamos tratar de não simplesmente dicionarizá-lo, no sentido de dar uma definição puramente semântica a respeito do que é aquilo, mas tratar um tantinho do assunto. Não ao ponto de chegar a uma monografia. Não quero chegar a isso, nem eu teria condições,
sequer de tempo, e penso que não é matéria para publicar-se em um lugar eletrônico. Mas cuidar de ir além de uma simples sinonimização, ou, se quiserem, de um verbete de dicionário. Algo um pouco mais livre, um pouco mais liberto. Para mim, algo um pouco mais divertido também de fazer. E de futuro, imaginar que seja possível até mesmo alguma explanação em aula, como essa aqui, exposição do tema. Ou seja, fazer uma leitura comentada desses temas, de maneira que nós não só possamos fazer com que os notários e registradores, os estudiosos, relembrem aquilo que sabem, a tomada de consciência daquilo que sabem, mas também novos juristas e, sobretudo, estudantes universitários possam começar esta aventura a que eu me dedico há quase 4 décadas de estudar as notas dos registros. Eu queria, a propósito, lembrar de um episódio muito interessante, constrangedor para mim, é verdade, mas muito interessante. Em 1996, exatamente, 1996, deu-se um fato aqui em São Paulo, por assim dizer, revolucionário. Antigamente, o regimento aqui interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dizia que o decano era automaticamente o presidente da comissão de concurso da magistratura, de ingresso da magistratura de São Paulo. E o meu querido amigo, o saudoso desembargador Antônio Carlos Alves Braga, era o decano do tribunal e, nessas condições, foi presidir o concurso da magistratura. E eu estava em viagem de férias, no mês de julho, em Montevidéu, quando eu recebi um telefonema lá em Montevidéu, era do Instituto dos Advogados, que o desembargador Hermes Pinotti queria falar comigo com urgência. Achei aquele estranho, não conseguia descobrir o que podia ser, consegui ligar, falei com ele, e era que o desembargador Alves Braga, de surpresa, tinha colocado no programa, no edital do concurso, a cadeira de lógica, ou seja, a matéria de lógica. E aí o Instituto dos Advogados queria manter um cursinho urgente sobre lógica e queria convidar-me para que eu lecionasse. Eu, então, me dispus a isso, claro, aceitei, voltei, terminadas as férias, foram muito curtas, voltei para o Brasil e fui lecionar. E, para minha surpresa, volto a dizer, uma surpresa constrangedora, porque era um curso de mais ou menos umas 10 aulas, se tanto, aparece-me lá o professor José Pedro Galvão de Souza, o que estava fazendo, assistindo aulas de lógica, o meu mestre, exatamente, José Pedro Galvão de Souza, para mim, altamente constrangedor. E o doutor José Pedro não perdeu uma aula, esteve em todas as aulas, extremamente atento, ouviu tudo aquilo que ele sabia de trás para frente. E, para o final, dizer isto, que havia gostado muito, porque havia exatamente relembrado coisas que ele já sabia e das quais se havia esquecido. Estavam lá perdidas na memória, que teve a ocasião, então, de relembrar. Então, esse é um aspecto. Muitas vezes nós assistimos algumas aulas, vemos algumas pessoas falando sobre matéria que nós já conhecemos, mas que ficaram lá, perdidas lá num cantinho qualquer da memória, e que muitas vezes convém relembrar. Parece que esse seja o caso aqui. Ou seja, essa ideia de fazer as claves notariais e registrais é, portanto, dúplice. Para os registradores e notários, falar por assim dizer, como por usar uma frase do meu saudoso amigo Silvio Paulo Duarte Marques, tratar da copa e cozinha dos registradores e notários, matéria que eles são acostumados a mexer. Mas, muitas vezes, sobre as quais matérias eles perderam, ao largo do tempo, a ideia de meditar sobre elas. Fazem isso, mas já não fazem com a mesma atenção que talvez nos primeiros tempos fizessem. Então, é uma maneira de revitalizar esses conceitos, de tomar consciência da importância das próprias funções. E quanto aos novos, quanto aos estudantes, que nós temos que atrair para o campo do extrajudicial, seja do ponto de vista do conhecimento, seja do ponto de vista também do trato prático, né? Eles precisam entender o que é o extrajudicial para poder valer esse extrajudicial, é uma grande oportunidade de chamá-los a essa atividade. De modo que eu estou entusiasmado com esta ideia, quero deixar aqui consignado meu melhor agradecimento à Noréga do Paraná. E por igual,
Não posso, e mais uma vez vou dizer isso, agradecendo a presença de todos que aqui estiveram. Eu vou passar em revista aqui os que conseguiram comentar, que eu quero deixar aqui indicado o meu melhor agradecimento a essa gente muito boa e muito dedicada, que me tem apoiado também do ponto de vista prático, para realizar coisas de que eu sou um incapaz rematado, como essa história da informática. Eu já descobri que quando a doutora Thaís Castelo Branco resolve fazer divulgação das minhas aulas, explode a audiência. Dia que ela não faz essa divulgação, a audiência cai. Já tive momentos de desânimo, todos nós estamos sujeitos a isso, ficar um tanto desanimados, será que vale a pena continuar? Enfim, eu já não sou tão moço, nada moço, por sinal, e será que vale a pena continuar com isso e tudo? E aí eu encontro gente como a doutora Mônica, a doutora Laura, a doutora Isabela, a própria doutora Thaís, a Larissa, a Cláudia Rosa, a doutora Bernadette, o doutor Fausto, o Hilário Lula, meus amigos Zé Roberto, Marcelo, Josué, Daniel, a doutora Fabiana, que eu não conheço pessoalmente, e outros tantos. Estou mencionando alguns, incentivando-me a continuar. Bom, vamos lá. É uma forma de preencher um pouco esta etapa final do meridiano. Então, vamos continuar com isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Vamos ver, já saudei vários aqui, vamos ver se há outros nomes aqui. Muito obrigado, doutora Mônica. Doutor Rogério, falei do seu nome há pouco. Doutor Leonardo Faccioni, um grande nome, um grande intelectual brasileiro. Exatamente, nós precisamos de um século de juristas, por oposição ao judicialismo tecnocrata. Doutor Leonardo, sabe, queria mencionar o seguinte: a razão pela qual o livro Propedêutica Jurídica não pode ser reeditado, a principal razão é de que o Dr. Paulo mudou a posição dele, do ponto de vista doutrinário, se quiser, ideológico. Essa é a razão fundamental que eu queria observar. Muito bom. Acho que já cumprimentei a todos. Espero que Deus nos reserve aí, com sua misericórdia, dias melhores. Eu estou não só preocupado com a situação atual e com as extrapolações políticas, com que alguns tentam, de maneira oportunística, tirar proveito da situação da pandemia, mas me preocupa, é verdade, o dia de amanhã, a sustentação da nossa economia. Nós precisamos manter, salvaguardar a vida hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, assim por diante. Então, vamos pedir a Deus que nos dê as luzes necessárias para que nós compreendamos qual o ponto exato, qual a medida exata em que essa ideia de internação compulsória pode haver. E deixo consignado, mais uma vez, já tive a ocasião de dizer isto, que o que me preocupa muitíssimo também é a circunstância de que, pela primeira vez em 2000 anos de história, nós tivemos a supressão praticamente universal das missas públicas. Isso não me parece um bom sinal, sou sincero em dizer. Muito bem, senhores, muito obrigado novamente e até amanhã, até segunda-feira, se Deus permitir. Um bom final de semana a todos.